Verso 35, irmãos, 35 a 41. Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu pedi aos irmãos, se puderem fechar as janelas e ligar o ar, por causa do barulho da música. Bota 20 graus. Tá? Bota até 22. Essa música vai ficar. Obrigado, irmãos. Se eu não ficar para baixo, você vai ter que fazer um negócio. Acho que é aquele. Irmãos, o evangelista Marcos, ele tem um tema no Evangelho de Marcos. Você vê no capítulo 1, verso 1, logo de cara, ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quer dizer, a missão de Marcos é provar que Jesus é o Filho de Deus. E para isso, ele mostra o poder do Senhor sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a criação, sobre a morte até, mostrando que Jesus é realmente o Filho de Deus. E essa passagem que lemos, ela é simplesmente impressionante, ela é extraordinária. E é interessante que Cristo determinou que tudo isso acontecesse. Isso que nós vemos agora, que todos nós sabemos, essa tempestade que se levantou e o seu poder em a dominar, tudo isso foi premeditado pelo Senhor, de modo que quando ele disse, no verso 35, passemos para outra margem, ele já sabia da tempestade e sabia do endemoniado gadareno, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Então, o Senhor, ele não só é Senhor de todas as coisas, mas ele é Senhor também das circunstâncias. Tudo o que nos acontece está sob o seu domínio, sob o seu controle. Isso é o que o nosso Senhor Jesus é, o Senhor da criação, o Senhor de tudo. E nessa passagem nós podemos ver as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo de um modo bem claro e bem espantoso. Mas vamos ver, em primeiro lugar, uma tempestade se levantando. No verso 37, levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Quer dizer, uma grande tempestade se levantou, algo normal naquela região. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago, tem 11 quilômetros de largura e 21 quilômetros de extensão. Ele é chamado mar porque na época bíblica, todo lugar que tinha uma grande concentração de água se chamava de mar. Mas era um lago de água doce, e o lago mais baixo da terra. Está no nível mais inferior ao nível do mar na terra, é esse Mar da Galileia. E ele tem atrás dele
a norte dele, tem vários montes, inclusive o Monte Hermon. Esses montes garantem um vento gelado em certas ocasiões do ano, um vento super gelado que desce com toda velocidade e encontra o mar da Galileia quente, aquecido, e aquele choque do frio com quente faz com que um lago, sabe que lago não tem onda, né? Faz com que o lago vire como se fosse um mar, produzindo ondas, e o lago fica violento como um mar bravio. Isso é causado por esses ventos fortes e surpreendentes. Portanto, era normal naquela região. Os pescadores estavam acostumados com o mar da Galileia, conheciam ele de ponta a ponta, trabalhavam nele, aliás, no mar da Galileia. Até hoje tem uma quantidade de peixes absurda e a qualidade deles é excelente, de modo que Pedro, Tiago, João e André e vários outros judeus trabalhavam como pescadores, porque os peixes daquele mar da Galileia eram mandados até para a Europa. Então eram peixes de qualidade, e esse vento que batia costumava causar essas tempestades, algo normal da região, mas algo mais do que o normal quando nós vemos os pescadores assustados, apavorados e já decretando a sua morte. Eles estavam em iminência de morrer. O barco já estava enchendo de água. Aquelas vasilhas que os pescadores pegam para jogar água para fora já não estavam dando vazão. Era muita água que estava entrando. E o perigo era realmente muito sério. Muito sério. E então, uma tempestade é levantada. Agora, em segundo lugar, nós vemos um homem deitado, dormindo. Olha o versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. É bom saber esse negócio de popa e proa, né? Eu sempre tive dúvida quanto a isso, aí hoje eu tirei a dúvida. Eu pensava na minha cabeça que popa era na frente do barco. Frente do barco é a proa. O atrás é a popa. Este borda à esquerda e com borda à direita. Então, nosso Senhor estava atrás do barco. Não era um barco pequenininho, tipo só aqueles barquinhos arena. Era um barco que cabia pelo menos 12 discípulos e o mestre. Era um barco de um certo tamanho, que o Senhor podia até, de repente, achar um cantinho ali que já talvez fosse feito para descanso, e o Senhor foi ali e se deitou, usando uma almofada. Não sei se o cantinho que ele arranjou se era coberto por alguma maneira, talvez a construção do barco, não sabemos, porque eu fico pensando como ele conseguiu continuar dormindo com a água caindo no rosto dele. Ele estava voando, as ondas estavam enchendo o barco, então estava vindo água de todo lado. Mas o fato é que o nosso Senhor, ele estava muito, muito cansado. Ele veio de um dia estafante, de pregar o dia todo. E nós vemos essa imagem da humanidade do Senhor. Nosso Senhor Jesus é um mistério, irmãos, porque tanto que levou-se 400 anos a definir-se dogmaticamente quem é o Senhor Jesus Cristo. Porque muita gente diz, não, ele não era humano, ele era só divino, era um fantasma, um holograma, um espírito, mas ele era humano, e é humano até hoje. Ele é um homem, carne e osso. A única diferença dele aqui na terra para nós é que ele era impecável, e nós somos cheios de pecado. Então, meus irmãos, o Senhor estava cansado, exausto e dormindo, e o sacolejo do barco, diante do mar bravio, e a água e o vento não acordaram.
Você vê que ele era um ser humano como qualquer outro. Ele, se você acompanhar a Bíblia, os Evangelhos, nós vamos ver que ele teve sede, teve momentos que ele teve dor, tiveram momentos com dor, ele também teve tristeza, ele ficou até sangrando, e ele teve um momento na cruz que o apóstolo Paulo descreve de fraqueza. E ele mesmo lá antes do Getsemane se encontrava em muita fraqueza. E nós o vemos também na cruz morrendo. Morrendo. Ele é homem. E vemos essa humanidade claramente. Se você ler os evangelhos de olhos bem abertos, você vai perceber várias vezes que você vai ver a humanidade de Cristo, depois você vai ver a divindade de Cristo. E essas duas naturezas formando um só ser. É impressionante. Então, o homem deitado, o homem dormindo, o Senhor Jesus Cristo. Agora nós vemos um Deus levantando. Tinha um homem dormindo. E agora vamos ver um Deus levantando. Olha o versículo 39. Depois que os discípulos falam com ele, e ele despertando, ele acorda, ele se levanta e diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus irmãos, o que é isso? O que é isso? Aqui nós vemos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele se levanta, ele dá a ordem, e o vento para, o mar obedece. Os comentaristas, eles analisam o seguinte: mesmo que o vento obedecesse o Senhor, que já seria uma divindade extraordinária, mas o mar continuaria. Porque você já viu como é que é a tempestade? Passa a ventania, mas o mar continua lá, agitado, no embalo dele mesmo, por horas, até passar os efeitos da ventania. Mas o Senhor disse ao vento: para, disse ao mar: aquieta-te, cala-te, aquieta-te. E na mesma hora, tanto o vento parou, quanto o mar parou. Eu já disse para vocês milhares de vezes que para vocês lerem a Bíblia, vocês têm que se imaginar lá. Você tem que imaginar: eu sou Pedro, eu sou Mateus, eu sou João, estou lá no bar. Então você tem que imaginar a cena de alguns filmes até já mostraram isso, né? Mas você está lá, tem uma tempestade, uma ventania horrorosa, o mar da Galileia, aquelas ondas terríveis, aquela agitação imensa. Você sabe como é o mar, né? O mar é impressionante, ele tem oscilações. Você já viu o filme mostrando isso? Durante a noite, aquela tempestade horrível, aquele pavor, aquela desgraça acontecendo, amanhece. Você olha o mar, ele está tranquilo, ele está manso, nem parece aquele mar do dia anterior. O mar é assim. Só que o Senhor fez tudo parar em um segundo. Então, tenta imaginar, você está lá, uma grande tempestade, você está apavorado: eu vou morrer, olha o perigo, não tem chance para nós. Uma agitação total. De repente, o Senhor, sem pestanejar, sem nem estudar, olha, ele disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Repreendeu o vento. O vento, ele fala cala-te, porque o vento faz aquele barulho dele, né? Cala-te. E o mar que estava agitado, ele falou: fica quieto. E diz o texto que houve grande bonança. Então nós saímos de uma situação catastrófica para uma situação completamente pacífica em um segundo. Não foi questão do mar ficar lá agitando durante 1
Ele falou. E acabou. Acabou a história. Meus irmãos. O que aí eles falam, quem é esse? Né? Fica claro que ele é o Senhor da criação. Quem pode falar para o mar e o vento se acalmarem, senão aquele que os criou? Ninguém tem esse poder. Irmãos, quando vocês quiserem saber alguma coisa da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, os 3 textos clássicos, João 1, Colossenses 1 e Hebreus 1. Desses 3 textos, eu tiro para vocês o seguinte: em João 1,3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Já parou para pensar nessa frase? Ele fez tudo. Tudo. E nada do que existe não foi feito por Ele. Tudo Ele fez. Ele foi agente da criação, junto com seu Pai e com o Espírito Santo. As 3 pessoas divinas criaram todas as coisas. Então Ele é dono do mar, Ele é dono do vento, e Ele é dono das circunstâncias. Olha, em Colossenses diz assim, capítulo 1, versos 16 e 17: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, montes, vales, árvores, rios, mares, visíveis e invisíveis, os anjos, o céu, o inferno, que não são vistos por nós, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui ele está incluindo anjos bons e anjos maus. Tudo foi criado por Ele. Irmão, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. Ah, não. Jesus foi criado por Deus. Deus é o primeiro, Jesus veio depois. Não. Ele é antes de todas as coisas. Nada foi criado, Ele não foi criado. Ele é antes, anterior a tudo isso. E todas as coisas subsistem, ou todas as coisas continuam por Ele. Ele não só criou tudo, mas Ele dá a vida a tudo. É isso que Hebreus 1, 2 e 3 fala. Olha, falando de Cristo, o autor de Hebreus fala: por quem fez também o mundo. Quer dizer, Deus o Pai usou Deus o Filho para fazer o mundo, não só a terra, mas todo o universo. E aí ele fala uma coisa, que o Senhor Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não só criou todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito Santo, mas Ele mantém todas as coisas. Essa terra roda, o sol roda, o sol brilha, nós temos dia e noite, semeadura e colheita, tudo por causa dele. Tudo por ele. Um Deus que se levanta. Um dos maiores milagres já feitos, irmãos. E nunca repetido por nenhum outro, senão o Senhor Jesus. Você talvez não se lembre, mas o Senhor acalmou a tempestade 2 vezes. E se lembra daquela cena quando Pedro vai chegando no barco, ou aliás, Pedro está no barco e o Senhor vem chegando. E aí Pedro, deixa eu ir com o Senhor. Aquela cena, depois que ele entra no barco, ele também acalma a tempestade 2 vezes. E quem mais fez isso? Ninguém. Prerrogativa única do Senhor. Mas vamos ver aqui mais algumas coisas. Vamos pensar
na pergunta do Senhor. Verso 40. Depois que ele acalma a tempestade, ele fala assim: por que sois tão tímidos ou covardes, né? Nossa linguagem poderia ser frouxos. Por quê? Por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Por que o Senhor chamou a atenção deles dessa forma? Porque, irmãos, o erro deles foi muito grande. E o que a gente percebe? As adversidades fazem os crentes pararem de raciocinar. Reparou? Acontece um problema muito grave, muito sério, você para de raciocinar. Você já não tem mais a sua fé, já está indo embora, você começa a vacilar. Porque o que eles fizeram aqui foi de uma tolice tão grande. Porque eles disseram para o Senhor: olha, versículo 38, no final, despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Eles poderiam ter acordado o mestre e ter falado assim: mestre, o senhor pode nos dar uma mãozinha, o senhor pode nos ajudar nessa situação? Mas dizer que ele não se importava com eles e que eles iam morrer naquele mar. Veja bem, meus irmãos, o Senhor não se importa com eles. O Senhor não se importa que a gente vai morrer? Então, quando vem os problemas, a gente, não, Deus me deixou. Deus não quer saber de mim. Ele está olhando só para os super crentes lá. Eu que não sou tão bom assim, ele me deixou. Ele não está se importando. Ele não liga. Não é isso que Satanás sempre gosta que a gente pense? Ele não liga para mim. Ele não quer saber de mim. O Senhor não se importa que a gente esteja morrendo? Agora, olha essa pergunta: poderia o Senhor da glória morrer afogado no mar da Galileia? O Deus que se tornou homem ia morrer no mar da Galileia. Poderia o Senhor da glória morrer afogado? Seria essa a grande obra de Deus, ter enviado seu filho ao mundo para morrer no mar da Galileia? Mas era isso que eles estavam pensando. O mestre, olha, nós estamos morrendo. O senhor não se importa, não? Vai deixar a gente morrer mesmo? O que eles deviam ter pensado? A gente sabe que o nosso mestre é filho de Deus. Ele veio, ele veio do céu ali. E como é que ele vai deixar isso acontecer? Não vai. Não veio o Senhor para dar sua vida em resgate de muitos? Não foi para isso que ele veio? Alguém conseguiu pegá-lo ou matá-lo antes de chegar a sua hora? Não havia uma determinação que ele iria ser crucificado para pagar os nossos pecados? Como é que ele ia morrer no mar da Galileia? Você vê a tolice, a ignorância que nós temos quando as coisas ficam ruins. Nós esquecemos de tudo. Nós acusamos o Senhor de não se importar conosco. Nós achamos que Ele não tem poder suficiente para nos sustentar, para nos levantar. É na hora da tempestade que a gente vê o tamanho da nossa fé. E o tamanho da fé deles foi diminuto. Você não tem fé? Vocês acham que eu permitiria que tudo isso acontecesse? Mesmo que eu estivesse aqui dormindo e o barco virasse e eu tomasse um banho de água doce, eu tiraria todos nós dessa situação.
pergunta do Senhor. Toda vez que a gente medita nessa passagem, a gente lembra dos nossos problemas, né? Tempestades. Isso é interessante, mas eu quero que você entenda que o principal objetivo dessa passagem não é falar das nossas tempestades, é falar do Senhor das tempestades, é mostrar um sinal maravilhoso da divindade, da superioridade, da soberania, da exclusividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, chega a ser visível, se não trágico, que pessoas deixem o Senhor Jesus Cristo para buscar e adorar algum outro ser, qualquer ele que seja. Nosso Senhor é incomparável, grandioso. Se não fosse pelo pecado humano, pela miséria humana, toda a humanidade estaria adorando a Ele. Será que o Senhor pode dizer para a gente, não tenhas fé? Outra coisa interessante, o que causou esse grande milagre? E a gente não percebe isso às vezes, né? O que foi que levou a esse grande milagre? Claro, ainda tem tempestade. Verso 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles acordaram o mestre, irmãos. E graças a Deus, hoje ele não dorme. Mesmo sendo homem, ele está glorificado, ele não dorme. Eu confesso que eu não gosto nada daqueles salmos que às vezes o salmista fala: acorda, Senhor, estás dormindo? Eu considero isso irreverente. E isso foi escrito ali justamente para mostrar até que ponto chega o ser humano nas suas batalhas. Hoje, irmão, já era errado lá no tempo dos salmos. Hoje, você não fala para Deus, acorda. Deus, hoje, Salmo 121, nem sequer cochila, quanto mais dormir. Mas sabe o que eles fizeram de bom? Eles foram a Jesus e falaram com Jesus. O que é isso? Oração. Eles oraram com uma fé muito pequena, lembra? O Senhor fala para eles: vocês não têm fé? A fé deles era muito pequena, mas assim mesmo, irmãos, mesmo com essa fraca oração, foi respondida com um poder maravilhoso. O poder não está na oração, está em quem ouve a oração. Uma oração com pouca fé, uma oração com uma mente errada, mas falaram com ele se levantou. Que maravilha, irmão. Você já percebeu isso? O que pode ser feito por orações feitas com grande fé? Se com uma pequena fé o mar foi acalmado e a tempestade cessou. Uma pequena fé, porque a pequena fé estende uma mão espiritual para o Todo-Poderoso. Então não é a nossa fé, é Ele. Entende isso? Ah, não, peraí, eu tenho que reunir uma grande fé para falar com o Senhor, para esse problema ser solucionado. Não, você tem que falar com Ele. Não é a sua grande fé que vai solucionar, mas é a ação dele. Aliás, a fé não olha para si própria, a fé olha para aquele objetivo, para aquele alvo que ela sabe que realmente produz o bem. Nosso Deus. Então, que coisa incrível. O que causou aquele grande milagre? Eles adoraram o mestre, falaram com ele, expuseram a crise, mesmo de modo errado, mesmo falando tolice, mas eles foram ao Senhor. Isso nos ensina que nós devemos ir a Ele, sempre, falar com Ele, tudo que temos passado, todas as nossas tolices, todas as nossas fraquezas,
tudo o que está acontecendo conosco, devemos falar com Ele, e Ele se levantará a nosso favor. Ele virá para nos socorrer. Então, se levantarem tempestades diante de nós, chame o Mestre, e Ele vai fazer com que o teu temor se faça bonança. Paz em meio à guerra. Maravilhoso. Agora eu quero chegar à conclusão desse grande evento. Conclusão desse momento maravilhoso. Verso 41. Depois que o Senhor acalmou tudo e ainda chamou a atenção deles, no verso 41, em primeiro lugar, diz: e sentiram um grande temor. Bom isso, né, irmãos? Muito importante sentir esse temor, que não é um medo pecaminoso, mas é reverência, espanto e respeito com o grande Deus. Tenta imaginar se você está lá. Tenta imaginar. Pedro olhava para João, olhava para Mateus, para Bartolomeu, todo mundo assustado, maravilhado. Volto a dizer, meu irmão, leia a Bíblia vivendo o que está escrito. Quantas vezes nós já vimos mensagens sobre esse texto? Quantas vezes nós já ouvimos, nós lemos, nós cantamos alguma coisa e não percebemos a grandeza da cena? Eles sentiram um grande temor. Isso foi muito importante. Na Bíblia, irmãos, todo aquele que tem um encontro com o Senhor sente grande temor. Isaías: ai de mim que vou perecendo, quando ele viu o Senhor da glória no templo. Ezequiel, capítulo 1, quando Deus mostrou toda a sua glória de uma forma impressionante, ele caiu como morto. Daniel, a presença do anjo também, o ser que muito se acredita no seu próprio Cristo. Daniel também caiu, desmaiou, perdeu todas as suas forças. Pedro, na primeira pesca milagrosa, Pedro falou o que para Jesus? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Sou um homem pecador. Ele temeu. João, quando viu Jesus glorificado, caiu como morto. O temor é saudável, o temor é bom, o temor é importante. E para isso é importante a Bíblia nas nossas vidas. Porque a Bíblia apresenta o Deus da glória, que vai produzir temor na sua vida. E o temor é excelente. A Bíblia fala que os homens de Deus eram homens tementes a Deus. Era assim que era descrito. Homens que temiam o Senhor. Você teme a Deus? Você tem grande reverência, respeito e espanto diante dele? Ou Deus para você é uma coisa simples e corriqueira, e banal, como muita gente faz? Não, eles sentiram um grande temor. E eu quero dizer para você, meu irmão, voltando à questão da Bíblia, essa passagem descreve um acontecimento que os apóstolos viram e ficaram cheios de temor. Mas o Espírito Santo, ele tem uma coisa dele, uma capacidade de fazer com que esse temor seja transferido a nós que estamos aqui hoje. Durante as nossas vidas, o Espírito pode falar para nós como se ele estivesse lá e como se ele sentisse aquele temor que os apóstolos sentiram. É muito importante isso, irmãos. Eles foram testemunhas oculares, mas nós também somos testemunhas, porque o Senhor tem operado em nós e tem mostrado para nós que essas coisas são verdadeiras. Você já sentiu isso, irmão? Essa coisa que você está lendo a palavra, ou ouvindo a palavra, e você praticamente se teletransporta para lá. Você está
cena, você vive aquela sensação. E eu digo para você, só pela Bíblia você tem isso. Só a Bíblia transmite para você essa glória, essa grandeza. Vocês acham que isso aqui está escrito? Todos esses evangelhos estão escritos só como registro histórico? Eles estão escritos para que nós temamos a Deus. Quero te perguntar nessa noite, você teme a Deus? Você tem uma grande reverência por Deus que o leva à obediência? Muito importante isso aqui. Mas eles sentiram um grande temor e aí fizeram uma pergunta grandiosa demais para ser respondida plenamente. Pergunta que nós poderíamos ficar respondendo aqui até o final das nossas vidas. A pergunta foi, lá no verso 41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Aí João olha para Pedro: quem é esse? Mateus olha para Tiago: Tiago, quem é esse homem? Quem é esse até o mar, o vento lhe obedecem? Forças inanimadas, forças que não têm raciocínio, são forças, mas elas obedecem a Ele. Quem é esse? Que pergunta. Quem é esse? O Salvador, o Messias, o Redentor, o Cordeiro de Deus. Quem é esse? O mediador, o sumo sacerdote, o advogado, o bom pastor, o pão da vida. Quem é esse? A porta da salvação, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, o príncipe da vida, a ressurreição e a vida eterna. Quem é esse? O noivo, a rocha, o profeta, o mestre, o servo, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade. Quem é esse? O Rei de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, primeiro e último, Alfa e Ômega. Quem é esse? O Verbo que se fez carne, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Filho de Deus. Quem é esse? O Deus forte, o Deus verdadeiro. Quem é esse? Deus, nada menos do que Deus. Que você tenha temor, espanto, maravilha diante dele. E sua vida vai mudar da água para o vinho. A hora que você passar os dias pensando: quem é esse? Mas você só vai ficar assim se você der tempo para ler a palavra do Senhor. Quem é esse? É aquele que nos salvou na cruz, é aquele que enviou seu Espírito aos nossos corações, é aquele que virá para nos mostrar. Quem é esse? Não há limites para ele. Ele é o Senhor. Gostaria de cantar com os irmãos aquele famoso hino. Vamos pedir aqui para vir aqui à frente. Se vocês puderem, quiserem, vamos ficar de pé para cantar esse hino 328, que fala desse grande acontecimento. E a letra, irmãos, depois
Depois, se vocês quiserem, em casa, pegam uma letra e meditem na letra desse cântico. Vocês vão ver que coisa fabulosa a composição, como ele descreve tudo que ali aconteceu nesse momento tão impressionante.
esperando no Senhor, sabendo que o Senhor há de sossegar o nosso coração, a nossa alma, a sua presença. Abençoa, Deus, os irmãos, teus filhos, teus servos que estão aqui ou que estão em casa, Senhor, que eles creiam cada vez mais em Ti e que a Tua bênção esteja sobre eles e que eles saibam que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Todo-Poderoso Senhor está conosco. Não existe tempestade que possa acabar com a nossa vida. Pelo contrário, estamos nos braços do Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos livrado, tem nos sustentado, tem nos feito mais do que vencedores. Senhor, que possamos, como os discípulos, ir ao Senhor, falar com o Senhor, contar com o Senhor